Você descobriu que é diabético e está precisando de ajuda para entender o que você tem que fazer agora? Meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e nesse vídeo eu vou te dar dicas práticas e te explicar alguns conceitos que agora você vai ter que saber para aprender a lidar com a doença. A diabetes é uma doença cruel que pode evoluir com muitas complicações se não for tratada corretamente. É por isso que é essencial manter o controle da sua glicemia diariamente. Os primeiros 3 meses são os meses mais críticos, porque são os meses de ajuste de medicação. Então, provavelmente você já passou no médico, foi indicada alguma medicação para você e você recebeu algumas orientações sobre a alimentação, porque agora existem na sua vida muitas restrições alimentares. Tá, mas isso não é o fim do mundo, eu vou te explicar aqui o passo a passo para você conseguir iniciar essa jornada. O registro da sua glicemia é essencial para começar a entender como que a sua glicose está se comportando no seu organismo. Então, de manhã em jejum, você vai medir a sua glicose, vai medir 2 horas depois do almoço, entre 1 e 2 horas depois do almoço e entre 1 e 2 horas depois da janta. Se você conseguir medir essas 3 vezes por dia, ótimo. Mais importante do que medir é registrar o valor. Então você vai comprar um caderninho só para isso e você vai montar uma tabela para fazer os seus registros de glicose diários. Eu aconselho também que você faça o registro da medicação, porque como é uma coisa nova, tem dias que você pode acabar esquecendo que você tomou. Então anota lá a data, a medicação e se você tomou aquela medicação naquele dia ou naquele horário que foi indicado para você. O registro principal é o da glicemia de jejum, aquela que você faz logo depois que você acorda. Então eu sugiro que você tente fazer pelo menos essa todos os dias. Em jejum, o ideal é a sua glicemia estar entre 80 e 130. E depois das refeições, de 1 a 2 horas depois das refeições, o ideal é estar abaixo de 180. Se esses valores estiverem acima dessa faixa, quando você for no médico novamente, ele vai analisar esses registros, né? E vai propor uma nova forma, vai ajustar o seu tratamento, seja na parte de alimentação ou de práticas de exercícios físicos, ou aumentar e diminuir a dose da medicação. Outro ponto importante são as escolhas alimentares. A partir de agora, você vai ter que dar preferência para alimentos de baixo índice glicêmico. Esses alimentos, eles não vão fazer o pico de insulina, que é o que faz a pessoa engordar e acaba desregulando os níveis de glicose no sangue. Então, os alimentos de baixo índice glicêmico, eles vão ajudar a manter esses níveis, né, para você evitar que a doença evolua e evitar de adquirir complicações. Já tem vídeo no canal explicando melhor sobre o índice glicêmico, eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar melhor, entender melhor quais são esses alimentos e o que acontece no seu organismo. Depois desse vídeo você vai lá conferir. Alguns exemplos de alimentos de baixo índice glicêmico são o pão integral, o arroz integral, a batata doce, o abacate, a ricota. É importante também estabelecer uma rotina de exercícios físicos. Então, se você é uma pessoa sedentária, você pode começar com uma caminhada de 20 minutinhos por dia, todos os dias, no horário que for melhor para você. Se esforça para caminhar por pelo menos 20 minutos. Conforme os dias forem passando e você for se acostumando com esse novo hábito, aí você pode inserir um alongamento, ou andar de bicicleta, ou fazer qualquer tipo de atividade física de maneira regular. O importante é você manter a constância dessas atividades. Realizar o monitoramento da sua saúde. Como assim? Eu já fiz um vídeo no canal explicando qual é a história natural da doença, do diabetes tipo 2. Ou seja, se a pessoa ela não cuida do diabetes, o que vai acontecer, quais são as complicações que vão surgindo com o passar do tempo, chegando num ponto em que a doença ela fica tão complicada e tão avançada que em algumas situações isso se torna irreversível. Então, para a gente conseguir rastrear como que a doença está evoluindo, é importante realizar alguns exames regulares, como os exames de sangue para ver a glicemia, hemoglobina glicada, o acompanhamento do colesterol, da pressão arterial. É muito importante verificar a sua pressão, porque se você não era hipertenso e adquiriu a diabetes,
a probabilidade de você evoluir para uma hipertensão é um pouco alta se você não cuidar de alimentação, prática de exercícios físicos, ok? Então essa questão da pressão é muito importante. Outra coisa muito importante é gerenciar o peso e a saúde emocional, porque o estresse ele vai causar alterações nos níveis de glicose do seu organismo. Então é importante também você manter uma saúde emocional estável. E finalmente, entender quais são os sinais de alarme, quais são os sintomas que você está apresentando que faz com que você precise ir imediatamente procurar um atendimento médico. Então, no caso do diabetes, duas situações graves podem acontecer, ou a hiperglicemia ou a hipoglicemia. A hiperglicemia é quando o açúcar está muito alto no seu sangue. E a hipoglicemia é quando o açúcar está muito baixo no seu sangue. Isso também pode acontecer. E os dois casos são graves. Então, a hiperglicemia ela pode causar sintomas de fadiga extrema, visão turva, vontade de ir no banheiro e fazer xixi o tempo inteiro, sede excessiva e dor de cabeça, por exemplo. E a hipoglicemia pode já se apresentar de uma maneira um pouco mais grave, como tremores, sudorese, tonturas ou desmaios e confusão mental, por exemplo. E foi pensando em todas essas informações que eu idealizei um e-book chamado Guia Prático para o Diabético Iniciante. É claro que se você for um diabético de longa data e ainda está com dificuldade de se adaptar, esse e-book ele também vai ser muito bom para você. Além de todas essas informações em um só lugar, você também vai ter acesso a uma sugestão de cardápio semanal, um checklist diário e um acompanhamento de controle de novos hábitos para te ajudar nessa nova jornada. Eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição do vídeo. Vai lá assistir os outros vídeos do canal sobre diabetes para você conseguir entender melhor o que está acontecendo agora no seu corpo, qual que é o papel da insulina, o porquê que você tem tantas restrições alimentares. É só clicar na playlist que eu vou deixar linkada aqui. A gente se vê no próximo vídeo.